Olá, eu antes de começar o programa tenho uma triste notícia de falecimento. Faleceu no dia 26 passado, dia 26 de junho, Armando Ribas. Armando Ribas está aí uma das frases mais famosas dele, a fotografia dele. Com 88 anos de idade, faleceu. Mas vale morrer de amor, que não se morre, do que viver sem amor, que não se vive. Essa frase, não sou só eu, mas muita gente diz que define quem era Armando Ribas. Eu o conheci num encontro da Atlas e da Heritage Foundation, em Miami, em 2005. Lá eu fiz uma intervenção, ele gostou, repetiu a intervenção e comentou a minha intervenção e depois saímos para o break, coffee break, e aí conversamos. E ele me estimulou muito a fazer o que foi considerado por muitos, inclusive, eu acho que com razão, sem nenhuma modéstia, um dos encontros mais importantes que já houve aqui no Brasil, que foi o seminário sobre democracia, liberdade, democracia, rule of law, e que foi realizado em grande parte com as indicações feitas por Armando Ribas. A partir desse seminário, ele também conheceu lá a Graça Salgueiro, que passou a ser uma espécie de tradutora oficial dos seus artigos para o português. Ele foi graduado na Universidade de Santo Tomás de Villanueva, em Havana, era cubano, nascido em 1932, e depois fez um mestrado em Direito Comparado na Southern Methodist University, em Dallas, aonde lá também obteve um doutorado, também não lá, mas também na Columbia University mais tarde. Ele voltou a Cuba em janeiro de 60, exatamente quando Fidel tomou oficialmente o poder, desde 59, de julho de 59, mas realmente o poder castrista começou ali. E ele disse para os irmãos dele: eu não vou ficar aqui. Ele chegou de volta dos Estados Unidos porque nenhum de nós vai sobreviver. Dito e feito, ele saiu. Tinha namorado uma argentina, colega lá na universidade em Dallas, e casou com ela e veio para a Argentina. E na Argentina ele estava desde 1960, foi inclusive deputado pelo Partido União del Centro Democrático. Ele era um dos maiores defensores do liberalismo econômico. Ele foi diretor do FMI, foi consultor de empresas e uma série de coisas. Não apenas eu, e acho que falo em nome da Graça Salgueiro também, perdemos um grande mentor e amigo. Já há algum tempo eu tinha notado que havia algo com ele, porque ele não respondia mais os e-mails que eu mandava. Eu não sabia, parei de mandar, não sei, quem sabe o que pode ter acontecido, mas agora foi confirmado hoje que ele faleceu dia 26, com 88 anos. Aqui no comunicado do Panam Post, diz que ele gostava muito de cantar tangos, boleros e etc. No entanto, ele não diz uma coisa que eu sei,
Ele gostava muito de cantar bossa nova brasileira. E falava com um pouco sotaque. Cantava com um pouco de sotaque, mas não muito não. E, bem, fica aqui dado então essa triste notícia. Hoje eu vou voltar a falar, e espero que seja um dos últimos programas, espero que esse troço acabe logo, essa porcaria de pandemia, que mentirosa, essa farsa. E, claro, haverá outras, já está previsto. Eu vou, então, usar aqui, em primeiro lugar, vou dizer que na sexta-feira passada, sexta-feira, dia 3, o Tedros, da OMS, disse que o pico no Brasil será em agosto e até outubro. E eu acabava de receber, ou melhor, de saber que a Polly tinha escrito, a Amazing Polly, tinha feito um vídeo sobre a tortura, e a tortura como está sendo empregada nessa pandemia, entre aspas. Ela, então, primeiro se valeu, falando espanhol, ela se valeu de um documento oficial da Anistia Internacional que é um relatório sobre a tortura. Aqui vocês vão ver, eu vou copiando dela, lá no cantinho esquerdo está lá a cara dela, Polly, e Is this torture? Quer dizer, é isso uma tortura? E ela fala sobre o que é tortura, segundo a Anistia Internacional. São 4 elementos que devem estar presentes. Primeiro, deve existir 2 pessoas. O torturador, e a outra, a vítima. A vítima pode estar sob o controle do torturador em termos físicos ou puramente mentais. Segundo elemento, infligir a tortura, o elemento principal é infligir dor aguda, dor e sofrimento agudos, incluindo dor e sofrimento mental e psicológico. Depois, no próximo print, tem lá: a intenção do torturador é tornar a vítima submissa e quebrar a sua vontade e destruir o seu senso de humanidade. E o quarto elemento seria: a tortura é uma atividade sistemática com um propósito racional. Esse propósito pode ser obter uma confissão, obter uma informação, apenas servir de punição, como uma arma política e um exemplo para todos. Agora, o que se estabeleceu como lockdown, fechamento das pessoas, isolamento dentro de casa e etc., tudo isso tem a ver com uma forma de tortura extremamente maldosa. Vejam aqui nesse outro print que uma comunicação, Dr. Fauci, famoso Dr. Fauci, alerta que os casos de Covid-19 podem ressurgir fortemente se as ordens de permanecer em casa forem levantadas muito cedo. Ora, o Brasil acaba de sair, ou está acabando de sair, aqui no Rio de Janeiro, ao menos os bares, restaurantes estão funcionando, o comércio está aberto, embora com certas restrições. Já houve, nesse fim de semana, desde sábado,
Já houve missas católicas, não sei das outras religiões, mas deve ter havido também. E tudo permitido, mas com máscara e com isolamento das pessoas, 2 metros, 1,5 m, sei lá o quê. Bom, tudo isso faz parte de um sistema extremamente torturante para as pessoas. Vamos ver um pouquinho mais adiante o que ela diz, para depois então entrar nos meus comentários. Ela diz o seguinte: quais os métodos empregados? Primeiro, o isolamento. Depois, a monopolização da percepção. Ora, aqui tem uma série de coisas, no entanto, nós podemos aqui dizer o seguinte: quando você fica isolado totalmente, você tem poucas informações do exterior. E geralmente essas informações vêm por aonde? Televisão. Jornal. Jornal ninguém que acreditou nessa mentira e ficou preso dentro de casa não ia tocar no jornal. A não ser que tivesse um banho de álcool gel, sei lá, capaz de sair as tintas, que esses jornais são umas porcarias. Mas de maneira geral, então, o que se pode dizer é que o monopólio das informações que as pessoas recebem é a televisão. Eu não vejo televisão há muitos anos. Só vejo, sim, todas as noites. Filme. Vejo filme ou essas séries, né? Tem umas séries muito boas para ver, e tem filmes, às vezes, excelentes. Só para isso o nosso aparelho de televisão é ligado. Ou então, quando os netos estão em casa, eles ligam naqueles programas infantis. Já a neta mais velha liga em programas diferentes, programas de adolescentes. Mas é só, eu não sei a última vez que eu vi jornal televisionado, seja nacional, da Globo, o que seja. Mas as pessoas trancadas em casa, elas ficam naquilo. E eu vi, porque tem um restaurante próximo aqui de casa, que ficou aberto todo o tempo com muito cuidado, de poucas pessoas, etc. E nós, 1 ou 2 vezes por semana, vamos lá almoçar. A peso, né? Uma comida que você pode comer o que lhe interessa. Não é sentar, pedir um prato, etc. E então eu vejo na televisão ligada. Televisão permanentemente da Globo. Olha, eu vi esses dias a melhor definição possível para esses jornais. São jornais funerários. O que eu via, eu passava, digamos, meia hora, 40 minutos almoçando, era só notícia de morte de gente que aumentou no Ceará, que diminuiu em Pernambuco, mas está muito grande ainda, que no Rio de Janeiro morreram mais de 3.000 pessoas de ontem para hoje. Olha, é um horror. É um necrológio, o tempo inteiro. Então vocês veem que, em primeiro lugar, o isolamento priva a vítima de todos os contatos sociais. Desenvolve uma grande preocupação consigo mesmo. E a terceira parte que diz aqui, a terceira frase, não interessa, não fica dependente do interrogador. Mas não fica dependente do interrogador. Nesse caso aqui, fica dependente dessas informações. Porque se você sai para a rua, você recebe 10, 20, 30 informações diferentes a respeito de um mesmo assunto ou a respeito de vários assuntos. Você conversa, você troca ideias, blá, 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 é isso, é aquilo. Em casa não. Quer dizer, o isolamento leva a esse monopólio das percepções, porque as percepções são condicionadas por aquilo que pode ser feito. Tem gente que não conversa nem com filho, a não ser pelo telefone. E, obviamente, que a maioria das pessoas que está isolada, auto-isolada, a família está apoiando esse isolamento. Então fica um papo
de um isolado para outro isolado, o mesmo monopólio de informação que a pessoa, que as duas pessoas, ou as três pessoas, ou aquilo que for, estão submetidos. E esse monopólio é torturante. Isso leva a um terceiro item, que é a indução à debilidade, seja mental ou física, e inclusive a exaustão. Aqui, ao invés de olhar o que está escrito ali, eu vou falar da minha experiência como psicanalista, que as pessoas que realmente se isolam, que por alguma razão necessitam de isolamento, não nesse caso, que eu acho que ninguém necessitou disso, mas há casos, às vezes, pessoa, por exemplo, entrar numa UTI, ser internado na UTI, eu fui trabalhei com isso no 6º ano. Os pacientes ficam completamente perdidos, porque eles ficam isolados entre. Está todo mundo meio dormindo, é uma coisa horrorosa. A única coisa que se ouve é enfermeiro ou médico falando alguma coisa sobre doença. Pois foi isso que fizeram. Formaram milhões de UTIs no mundo inteiro, dentro das casas. E leva a um aumento extraordinário da angústia. Porque o ser humano não pode viver isolado, totalmente isolado. Isso, alguns momentos, eu já falei isso aqui, alguns momentos da vida você quer estar sozinho. Mas um isolamento há mais de 90 dias, 100 dias, as pessoas começam a ficar um pouco destrambelhadas, a não perder a noção, inclusive, da passagem dos dias, das horas, e perder a noção do tempo e do espaço também. Que a pessoa fica cercada e ilusoriamente protegida, porque não está protegida de nada. É a mesma coisa do sujeito que se tranca para não sair para a rua, porque ele pode ter um infarto ou coisa parecida. Pode ter um infarto em casa. Você não sabe, perdão, eu errei o que eu ia dizer. Eu ia dizer o seguinte: o cara não sai para a rua para não ser assaltado e não levar um tiro. Tá? Áreas perigosas, etc. Agora, o cara pode estar dentro de casa sentado e ele tem um infarto. Não resolve esse isolamento. Bom, nós vamos aqui mais para o próximo, que são ocasionalmente se fornece alguma indulgência. O quinto aspecto. O torturador dá uma certa indulgência. Então você diz, bom, você pode então ir ao supermercado usando máscara, indo rapidinho, voltando de lá para cá. Ou então dando uma ou outra noticiazinha melhor. Vamos dizer, olha, está melhorando isso, está melhorando aquilo. Daqui a pouco vai abrir as coisas. O prefeito assinou que dia tal sai não sei o quê. Aí logo depois vem uma outra dizendo, não vai abrir coisa nenhuma. Esta indulgência seguida de mais terror, seguida de outra indulgência, seguida de outro terror, é a coisa pior que existe para a mente humana. A coisa é terrorífica mesmo. Porque ora pode, avisa que vai poder, depois não pode mais. Aliás, eu estou realmente com receio de que essa informação que veio da OMS, de que o pico no Brasil é agosto, eu não sei se não vai fechar tudo em agosto de novo. E aí volta de novo, porque esse negócio só funciona se é assim. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Aí a pessoa fica perdida. Bom, vendo aqui então mais, o próximo é a demonstração da onipotência do torturador. O torturador pode tudo. A sua vida fica totalmente dependente do que é a OMS, ou o que é que o Ministério da Saúde, ou o que é que o prefeito da sua cidade determina. Essas pessoas tomam para você um aspecto onipotente. Você fica totalmente dependente, como se fosse uma criança, que os pais dizem, nem mesmo uma criança, só uma criança de pais muito maus, porque precisa
dizer tudo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. De maneira geral, os pais deixam as crianças fazerem um monte de coisas, só quando ultrapassa certo limite é que, bom, para aí, para, agora chega. Mas, de maneira geral, há uma certa liberdade. Aqui não. Você fica totalmente sob as ordens dessa gente, dependendo de pequenas indulgências que só servem para fazer aquilo que se chama o policial bom e o policial mau, vai um depois do outro, vai um depois do outro, vai um depois do outro, interrogador bom, o interrogador mau. Olha, vou te chamar o fulano que aquele é mau, ele bate, ele não sei o quê. Então, essas coisas estão ocorrendo com as pessoas que estão isoladas. Degradação. Sétimo item é degradação. Ora, é óbvio que a pessoa entra num processo de degradação mental e física também. A física também, porque você precisa se mexer. Então começam a inventar coisas como, por exemplo, aquilo que em 1984, no filme, no livro do George Orwell, é exatamente isso. Faça exercício em casa, faça exercício. Só falta ter aquela mulher que mandava as coisas, faça o exercício tal, só falta isso. E às vezes não falta, porque tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, fazendo programas agora eu vou fazer ginástica, faça isso, faça aquilo. A pessoa fica totalmente degradada na sua própria capacidade física e mental, porque se a física é satisfeita por esse modelo da teletela de 1984, ora, isso é uma degradação moral e psicológica. E finalmente temos então a pessoa se força a fazer qualquer coisa trivial. Por exemplo, começar a escrever, mas não vai dar certo, porque o sujeito só pode escrever, ou pode, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu sei que eu acabo o vídeo, eu tenho outras coisas para fazer na vida. Eu não sou obrigado a fazer esse vídeo, ninguém está me obrigando. Agora, se eu estivesse aqui aprisionado, dissesse, tem que fazer vídeo, eu acho que eu não conseguia. Não ia conseguir. Ia ser um horror. E escrever também. Então há um aumento das coisas, das trivialidades que a pessoa pode desenvolver sem pedir licença para os onipotentes. Eu já falei muito dessas coisas aqui, inclusive eu falei, e isso está acontecendo, de pessoas que estão até, isto está sendo muito escondido, mas está havendo muitos suicídios dessas pessoas. Está havendo. De hora osso de um, hora osso de outro, hora osso de outro, que houve suicídio, tentativa de suicídio, enfim. E a pessoa perde completamente a tranquilidade nesses momentos. O aumento do número de drogas lícitas e ilícitas depende do gajo, depende da pessoa. Depende da pessoa que ter alguém que lhe forneça uma receita para tomar alguma coisa. Agora, há um aumento para a pessoa não aguenta. Precisa se desgastar alguma coisa fisicamente e mentalmente para poder depois dormir, descansar e levantar no outro dia e ter outras coisas desgastantes para fazer. Isso me lembra algo ocorrido na psiquiatria japonesa, porque o japonês tem uma semana de férias por ano. E quando se aposentam, os maridos principalmente, no Japão, as mulheres algumas trabalham, mas as mais velhas ainda estão dentro daquela
velha cultura japonesa, que o homem é que trabalha. Então, criou-se na psiquiatria japonesa, isso é sério, não é brincadeira, não, um síndrome do marido desempregado, do marido aposentado. Porque o marido aposentado começa a encher o saco, não aguenta mais, o cara sai todo dia para a rua durante 50 anos, 40 anos, sei lá, tira uma semana de férias por ano e não enxerga nada porque é tudo através da câmera. Então, quando fica aposentado, fica um saco. Isso esse síndrome é típico de certas mulheres que não aguentam. Então criaram, a psiquiatria japonesa criou esse termo. Imagina a pessoa ficar sozinha ainda por cima. Ela não tem ninguém para encher o saco a não ser a si mesma. É muito pior. Bom, para vermos então, só para terminar isso aqui, vamos ver uma opinião de um especialista de verdade, Dr. John Ioannidis. Ele é um cientista mundial da base de ciências matemáticas, de modelos matemáticos. Ele diz o seguinte: ele trabalha também na prevenção de doenças da Universidade de Stanford. E ele foi extremamente criticado nos últimos meses por sua oposição aos bloqueios ordenados pelo Estado, que, segundo ele, podem causar danos sociais muito além dos benefícios presumidos. Vejam bem, isso nós todos falamos muitas vezes aqui e em outros lugares, que a doença às vezes é pior do que o remédio é pior do que a doença. Mas agora nós estamos num cara que é especialista em modelos matemáticos, inclusive adaptados à ciência, à medicina. É uma triste ironia que muitos dos maiores desastres da história moderna, desde os kolkhozes de Stalin ao grande salto adiante de Mao Zedong, seja o resultado de planejadores centrais que tentaram melhorar a humanidade através de ações coercitivas. Kolkhoz é um tipo eu já falei provavelmente aqui, quem leu meu livro já sabe o que é um tipo de fazendas coletivas. Stalin estabeleceu 2 tipos de fazendas que levou a milhões de mortos. Os kolkhozes, que eram pseudo-cooperativas, e os sovkhozes, que eram as fazendas soviéticas, realmente estatais, totalmente estatais. Estas faliram todas. Os kolkhozes conseguiam roubar um pouquinho para deixar em casa, esconder, havia buraquinhos e tal para guardar comida, porque mesmo sendo uma suposta cooperativa, era dividida pelo Partido Comunista. Então vocês vejam bem que ele diz que exatamente um dos maiores desastres da história moderna foram causados pelas ações coercitivas do Estado. Numa entrevista ao Greek Reporter, Ioannidis disse que os dados emergentes que estão saindo, que estão aparecendo, apoiam a previsão de que esses bloqueios e esses lockdowns teriam consequências sociais abrangentes e que os modelos matemáticos nos quais esses lockdowns se baseiam estão terrivelmente falhos. São modelos que chegaram a um absurdo de dizer que haveria, no mínimo, 2,5 milhões de mortos nos Estados Unidos por aplicação de modelos matemáticos e estatísticos. Veja bem, esse é um especialista nisso, especialista de verdade, não esses especialistas que eu critico aqui frequentemente, mas que ele estudou esses modelos matemáticos e estatísticos e viu e disse desde o início: não vai dar certo. Isso não vai dar maior problema do que a própria doença. E nós estamos vendo então aqui que foi realmente
tortura e terrorismo. A toda hora vem notícias. Agora vai abrir, agora vai fechar de novo, porque aumentou um número muito grande. Isso aconteceu na Inglaterra, na cidade de Leicester, onde houve lockdown novamente, depois de abrir tudo, porque aumentou o número. Eu já disse isso aqui, as pessoas que ficam... Tem outro problema grande nas pessoas que ficam isoladas, que elas vão diminuindo progressivamente a sua imunidade. Quando sai para a rua, agora pode, sai para a rua, sai com uma imunidade mínima e pegar qualquer coisa. Para terminar, esse Ioannidis cita uma frase do Hayek no livro The Use of Knowledge in Society. Ele diz: não existe uma disputa se planejamento é bom, deve ou não ser feito. A disputa-se é que o planejamento seja feito centralmente, por uma autoridade para todo o sistema econômico, ou se esse planejamento pode ser dividido em vários indivíduos que apresentem modelos diferentes de planejamento para discutir e fazer com que essas ideias discutam entre si. Isso eu vou falar um dia em que eu falar sobre o conceito de ciência de Karl Popper. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, que provavelmente será uma continuação do que eu falei, o último que eu apresentei, sobre a minha vida na P e me pedindo para falar melhor, mais um pouco, e sobre os militares no Brasil. Agradeço a paciência e a audiência. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu não sei a hora que você vai ver.